Para isso, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, como nós fazemos todo o primeiro domingo do mês, no livro dos Salmos. E nós faremos a leitura do Salmo de número 101. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de Davi. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Vamos orar mais uma vez? Bendito Santo Deus, graças te damos, ó Senhor, pelo privilégio que temos de adorar ao Senhor com o seu povo. Que bom, meu Deus, é ouvir o teu povo reunido, erguendo as vozes em louvores ao Senhor. Mas que bom também, Senhor, é sabermos que o Senhor fala conosco ainda hoje. E nesse momento, meu Pai, cala o nosso coração. Não permite que nossas mentes fujam daqui. Arrasta os nossos pensamentos cativos à tua presença. Segura-nos, ó Senhor, diante de ti, para que sua palavra possa encontrar um lugar seguro, uma terra fértil em nossos corações, que ela possa ser plantada hoje à noite e frutificar para a tua glória. É no nome santo de Cristo que nós te pedimos isso. Amém. Queridos, no que diz respeito à santificação, lá no século XVII surgiu um movimento chamado quietismo. A ideia, basicamente, do quietismo, como o próprio nome diz, entendia que a ação de santificação no cristão acontece pelo ato exclusivo do Espírito Santo e só dele. Então, a única coisa que o cristão deveria fazer, segundo o pensamento do quietismo, era ficar quieto, ficar parado e esperar que o Espírito Santo iria conduzir a santidade, iria fazer com que a pessoa ficasse cada vez mais parecida com o Senhor Jesus Cristo, porque isso é santificação. No entanto, quando nós conhecemos nosso próprio coração e nós sabemos a natureza que ele possui, e que não é assim somente deixando o nosso coração andar, que ele vai ficar bom. Pelo contrário, nós sabemos que o nosso coração constantemente se levanta e se insurge contra as ordens do Senhor, que ele é mau por natureza e que definitivamente ele não aceita assim calado, tão quietinho, a ação do Espírito para a produção de santidade. Lá no século XVIII surge o segundo movimento, chamado pietismo. O pietismo surge, na verdade, em represária à frieza da igreja luterana naquela época. A proposta era contrária. Enquanto o quietismo dizia que era só eu ficar quieto que o Espírito Santo ia fazer tudo, no pietismo ele dizia que não, que o Espírito Santo não fazia nada, eram eles que faziam tudo. E isso estimulava as pessoas a se esforçarem mais por santidade. Isso, de alguma forma, surtiu alguns efeitos dentro da igreja. Muitos grandes homens de Deus surgiram em meio ao movimento pietista. Isso estimulou a igreja à piedade, estimulou a igreja à oração, estimulou a igreja à leitura das Escrituras. Ok, mas por outro lado, esse movimento também alcançou um coração que é tão impuro que transforma qualquer coisa boa em coisa ruim. De forma que o que acontece é que quando alguma pessoa conseguia de alguma forma alcançar um certo nível de santidade e começava a andar bem em santidade, logo o coração dessas pessoas eram tomados por orgulhos e eles começavam a achar que isso era mérito deles. E aos poucos a pessoa era conduzida a achar que a sua salvação era certeza porque ele era uma pessoa boa, que ele era um bom cristão, que ele era uma pessoa santa. Além disso, quando a pessoa fracassava na santificação e caía, ela estava sozinha, porque ela não tinha auxílio de mais ninguém para ajudá-la a se levantar quando ela caía. Nenhum nem outro trouxe uma boa proposta, uma proposta consistente com relação à santificação.
As Escrituras nos ensinam, meus irmãos, que nem é 8 nem é 80. Na verdade, o que a Escritura nos ensina é que a ação do Espírito Santo, ele atua em nós, de maneira que nós somos estimulados, fortalecidos, e nós temos inclusive as condições para viver a vida santa, de forma que o que existe, na verdade, é o que nós chamamos de co-beligerância. Há uma luta entre nós e o Espírito, juntos, combatendo a carne. É assim que funciona. Metade eu, metade ele me estimula, ele me instrui, ele me ensina, ele me mostra, ele me dá força, e por outro lado eu me esforço, eu corro, eu faço por onde? Nesse conceito, então, de santificação, a Escritura vai chamar de desenvolvei a vossa salvação. A santificação na vida do crente, meus irmãos, na vida do cristão, não é algo acessório, não é algo que eu posso ou não escolher possuir. Na verdade, ela é condição sine qua non para a vida de um cristão salvo, de forma que sem santificação ninguém verá o Senhor. Todo cristão, ele deverá viver vida santa. Nesse sentido, nós somos estimulados nesse caminho, estimulados nesse processo, para caminharmos cada vez mais e nos parecermos mais com Cristo. É sobre isso, sobre esse pensamento, que Davi traz aqui no Salmo de número 101. Esse salmo, meus irmãos, está no 4º livro. O livro de Salmos é dividido em 5 livros, ele está no 4º livro. E somente dois salmos no 4º livro são atribuídos a Davi. O salmo de número 101 e logo depois o salmo de número 103. Esse salmo de Davi, nós não sabemos ao certo em que momento ele escreveu esse salmo. Há pelo menos uma conjectura que ele pode ter escrito esse salmo logo no início do seu reinado. Ele está ali enfrentando um Israel ainda dividido, um povo ligado a Saul ainda está interessado no poder, e ele, meio a isso tudo, ele vem aqui conclamar em seu coração qual é o desejo que ele tem, em contraste com o reinado de Saul. De forma que o que ele faz aqui é uma descrição dos seus desejos de vida como rei de Israel. Isso é tão certo, a tal ponto de que essa oração de Davi, ela é tomada no futuro em relação aos outros reis. Eles todos serão levados a pensar nas mesmas coisas, de forma que era isso que deveria estar no coração de um rei. Mas é triste, porque quando nós olhamos para esse salmo, nós descobrimos que em cada parte dele existe uma boa intenção enorme, mas ao mesmo tempo em cada parte dele existe algo que Davi quebrou. Que Davi tinha realmente uma boa intenção de ser um rei perfeito e de ser um rei santo e proclamar essa santidade em cada canto, mas que de alguma forma Davi pecou em cada um desses pontos, deixando para o filho de Davi, para Jesus Cristo, ocupar a posição que esse Salmo 101 aponta. Ele aponta para alguém perfeito, para alguém santo. E por isso, quando nós olhamos para esse salmo, ele é um modelo para nós de compromisso com a santidade, não porque Davi é um compromisso com a santidade, já que Davi não conseguiu cumpri-lo, mas porque Cristo, para quem esse salmo aponta, é o modelo perfeito de santidade. Ao olharmos para esse salmo, então, não são as palavras de Davi, mas são as palavras do próprio Cristo que nos estimulam a um compromisso em ser santo. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite. O compromisso cristão com a santificação. O texto nos dá pelo menos 2 áreas. Em primeiro lugar, o compromisso da santidade na vida pessoal. Versículos de 1 a 4. Olha como é que começa o salmo. Ele começa assim, dizendo: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Quando ele fala cantarei, ele não está simplesmente dizendo eu vou fazer uma música para cantar para o Senhor. Ele está dizendo de alguma forma que irá proclamar por meio de música aquilo que ele considera que é importante aqui. E note que ele arrasta logo de cara 2 coisas que ele iria destacar nesse cântico, para mostrar que ele tem um tema que ele está levando aqui em conta. Ele diz que a primeira coisa que ele vai destacar, ele vai cantar a bondade do Senhor. A palavra bondade, meus irmãos, ela está atrelada unicamente aos eleitos do Senhor, aos servos do Senhor. Essa palavra é a palavra atrelada lá à aliança do Senhor com Moisés. Bondade e misericórdia são 2 palavras que estão tão interligadas, porque elas são uma referência direta ao caráter do próprio Deus.
Então, de alguma forma, bondade tanto pode significar fidelidade como confiabilidade e assim por diante. De maneira que o que ele coloca aqui é dizendo, o Senhor ele é leal, o Senhor ele é fiel à sua aliança. O Senhor ele é confiável, ele expressa essa confiança por meio das suas qualidades, porque somente ele é bom. Só Deus é bom. E essa bondade do Senhor, ela se espalha no meio do seu povo, de forma que a bondade do Senhor está atrelada ao que ele faz para o seu povo. Ele diz, eu vou cantar um Deus que é bom para o seu povo. Mas não somente isso, ele diz, eu vou cantar também a sua justiça. E esse é o grande enlace entre o coração de Davi e o coração do Senhor. Ele diz, eu tenho um Deus bom, e ele quer ser um rei que expresse essa bondade em cada um dos seus atos. Mas ele tem um Deus justo, e por isso mesmo ele quer ser um rei que expresse a justiça de Deus em cada um dos seus atos. De forma que bondade e justiça andam uma do lado da outra. Misericórdia e justiça andam uma do lado da outra aqui. E por isso ele diz que isso aqui é a expressão do caráter do próprio Deus. Ele termina o versículo 1 dizendo, eu cantarei ao Senhor. De forma que bondade e justiça é uma expressão direta das qualidades de Deus. Ele diz, eu vou cantar o próprio Deus quando eu canto bondade e justiça. Nesse sentido, ele traz agora esse Deus para a sua presença, coloca Deus como modelo para ele, e agora estabelece o parâmetro que ele quer para a vida dele. Versículo número 2, olha o que ele diz, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Eu vou ficar atento, eu vou prestar atenção, é essa a ideia dele. Mas não só eu vou prestar atenção, ele diz, eu vou atentar sabiamente ao caminho da perfeição. O problema é que não é possível alcançar a perfeição. Mas ele não quer dizer que ele está pretendendo ser perfeito. Ele está tomando Deus, o modelo perfeito para si, mas ele estabelece aqui o parâmetro de que Deus, como modelo para ele, estimula-o a que ele seja íntegro em todos os seus atos. A ideia é de ser sincero ao extremo. O que ele quer, na verdade, meus irmãos, é se parecer com o Senhor. O que ele quer é ser cada dia mais parecido com o Senhor. Por isso mesmo, o próprio Deus tinha estabelecido esse parâmetro quando ele disse, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Não existe um parâmetro mais ou menos, ele diz, nós temos Deus como parâmetro de santidade, e nós vivemos em função disso, nós vivemos em relação a isso. Nós esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, nós olhamos para aquelas que diante de nós estão, para o prêmio, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Nós olhamos para Cristo como parâmetro e dizemos, nós queremos ser como Ele é. Ele é o perfeito, lá de 1 Coríntios capítulo 13, que quando ele vier, tudo será perfeito. Ele diz, é isso que nós procuramos, essa maturidade, estarmos à plena estatura de Cristo. Esse é o nosso alvo. O alvo do cristão não é ser igual ao pastor. O alvo do cristão não é ser igual a alguém da igreja que ele considera que é muito santo. Por mais santo que nós conheçamos aqui na terra, por mais pessoas puras que nós conheçamos, pessoas consagradas, não são modelos perfeitos, eles olham para Cristo. E nesse parâmetro ele diz, eu tenho agora que atentar sabiamente, botando a minha mente nisso, porque eu quero me parecer com Cristo. Por isso mesmo ele entende que não é possível conseguir isso sozinho, porque o parâmetro é alto demais. Sabe por que a gente procura os outros para se comparar? Porque é muito fácil a gente encontrar um parâmetro baixo para se comparar. Aí como todo mundo na igreja é pecador, aí você se sente santo. Porque tem um monte de gente pior que eu, não tem? É claro que tem. Você vai juntar um bocado. Mas o parâmetro é Cristo. E quando nós olhamos Cristo como parâmetro, isso dá desespero, porque não dá para conseguir chegar lá tão simples. Por isso olha como é que Davi ora. Até quando? Até quando, Senhor? Quando virás ter comigo, Senhor? Quando virás ter comigo? Ele clama pela presença de Deus, porque ele sabe que esse parâmetro que ele está estabelecendo de vida não é um parâmetro simples de andar. Ele precisa da presença do Senhor para que ele possa viver isso. Ele coloca Deus, justo e bondoso, como parâmetro. Ele diz que ele quer esse parâmetro como parâmetro para ele, dizendo que ele vai atentar sabiamente a esse nível, e pede a Deus que acolha-o
de forma que ele consiga alcançar esse parâmetro. Mas olha como é que ele começa agora. Ele diz: eu quero ser santo como o Senhor. Como? Eu começo dentro da minha casa. Olha como é que ele coloca aí. Ele: portas adentro, em minha casa, terei o quê? Coração sincero. Coração sincero está atrelado à oração que ele começou lá no versículo 2, quando ele disse lá em cima que ele estaria atento sabiamente ao caminho da perfeição, esse caminho da santidade. E agora ele diz: o que eu quero é ter um coração santo, um coração íntegro, um coração que faça e viva de acordo com a vontade do Senhor. Mas eu quero um coração íntegro dentro da minha casa. Note que a santidade do cristão não começa na igreja, porque é muito fácil ser santo na igreja. A gente finge muito bem por 1 hora e depois vai embora. É só isso que precisa fazer. Mas ele diz: minha santificação vai começar, vai partir da minha casa, da minha porta para dentro. E depois que fecha a porta, meu irmão, depois que fecha a porta o bicho pega. Porque a gente conhece as pessoas depois que a porta fecha. Porque é muito lindo pegado na mão do menino aqui na igreja e dizer: meu lindo, não faça bagunça não. E quando chega em casa que o menino faz bagunça: diacho dos infernos, lá vem essa desgraça lá para cima, fazendo bagunça não é? Não é assim? Eita, como é fácil ser santo na igreja. Mas na verdade, eu me lembrei agora do vizinho meu, que ele fazia 600 cão para os infernos. Eu digo: eita, que é bicho demais desse menino. O menino bem magrinho, cabia 600, já imaginou? Ah, queridos, ele diz: nas minhas portas para dentro eu vou ter um coração santo. Eu vou buscar a santidade na minha casa. E a partir da minha casa eu vou viver uma vida íntegra. Note que ele coloca que a santidade começa de maneira particular. Começa comigo, dentro do meu coração, com a minha família. Olha os compromissos dele no versículo número 3. Ele diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Olha o compromisso que ele faz aqui. Ele faz o compromisso de que os seus olhos sejam santos, e ele não vai colocar coisas injustas diante dos seus olhos. Jó vai fazer o mesmo compromisso. Ele diz: eu fiz um contrato com os meus olhos, como eu os colocaria meus olhos numa donzela. Ele diz: eu não vou olhar para mulheres. Eu tenho um acordo com os meus olhos. Eu não vou manchá-los, eu não vou sujá-los. Porque os olhos, meus irmãos, são as janelas da alma, e por eles entram as tentações. Ele diz: eu sei como meus olhos são. Mas de alguma forma ele diz: eu não vou abrir determinados sites da internet. Eu não vou acessar determinadas fotos no Facebook e no Instagram. Eu não vou colocar diante dos meus olhos determinados filmes no Netflix. Eu não vou ficar vendo essas coisas. Ele está dizendo: eu vou manter os meus olhos santos. Fico me lembrando do departamento infantil, a gente aprendia isso, lembra? Cuidar do olhinho. O que vê? Foi Davi que disse. Ele diz: eu não vou colocar diante dos meus olhos aquilo que não presta. Mas nós preferimos reclamar: mas que coisa horrível, Netflix, só tem esse tipo de coisa agora. Olha o tipo de conteúdo. Menino, olha, povo, todo mundo nu nesse negócio agora. É o tempo inteiro assim, mas que coisa mais feia. Mas não desliga. Reclama que a televisão está nojenta, mas não desliga. Querido, tem um botão vermelho no seu controle remoto. Justamente é vermelho para dizer: pare. Desliga. Mas não, nós colocamos coisas impuras diante dos nossos olhos. Ele diz que nós deveríamos ter cuidados com eles. Jesus disse que se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o fora, porque é melhor ir para o céu com a olho do que para o inferno com os 2 olhos. Nem todo mundo tem condição de frequentar a praia. Talvez você precise ir para o meio do mato. Não adianta, se os seus olhos te fazem pecar, a gente foge do pecado. Ele diz: eu vou consagrar os meus olhos. Oh, Jesus. Mas Davi uma vez estava assistindo televisão na casa dele, era um final de tarde. Estava passando a propaganda de uma atriz, fazendo propaganda de shampoo. Uma atriz muito famosa, vocês conhecem, chamada Betseba. E estava ela lá no seu chuveiro, com aqueles vidros embaçados, mas aquela coisa, o que o coração não vê, a mente imagina.
Aí os olhos não viram, mas a mente imaginou e ele desejou aquela mulher. Ele colocou coisas injustas diante dos olhos. Ele diz, eu não vou colocar coisas injustas diante dos meus olhos. Além disso, versículo 3, ele diz, aborreço o proceder dos que se desviam. Aqueles que andam distante dos caminhos do Senhor, eu não só olho para eles, mas eu os vejo e ele diz, eu aborreço. Esse é o mesmo sentimento que Deus possui para com o pecado. Ele não simplesmente diz, eu não quero aquela vida. Ele diz, eu tenho um nojo daquela vida. A forma como eles vivem é nojento. Notem que o pecado não é só uma coisa para a gente ver e não pegar. O pecado é uma coisa para a gente ter nojo quando olhar. Ele diz, a vida dessas pessoas não são desejáveis. Uma vez eu conversava com um senhor lá no interior aqui de Pernambuco, e ele, rapaz, da igreja, mas era uma graça, rapaz, porque ele olhava para mim e dizia, meu filho, quando eu era novo, gastava um sapato numa noite no forró, e arrastava os pés para lá e para cá, e era a noite todinha dançando, eu ia, eu digo, meu Deus do céu, ele não vai mais porque ele já tem 80, se o senhor der 5 minutos de perna boa para ele volta para o forró. Notem, queridos, que a questão toda, ele diz, não é uma questão de eu não poder praticar, é que eu sinto nojo por ver praticar. Ele está dizendo que a definição dele em seu coração era de que ele queria sentir nojo pela vida dos ímpios. Queridos, o pecado deveria produzir em nós náuseas, de que ao invés de desejar uma vida promíscua que eles possuem, nós deveríamos sentir nojo da vida que eles têm. Diz, é isso que eu queria. Eu aborreço o proceder dos que se desviam. E por isso ele termina dizendo, nada disso se me pegará. Eu não serei atraído por nada disso. Isso não vai grudar em mim. Eu não vou gostar disso. Eu não vou me aproximar disso. E por isso, versículo número 4, ele diz assim, longe de mim o coração perverso. Eu quero botar bem longe de mim aqueles corações que desejam o mal do Senhor, que vivem em forma contrária à vontade de Deus. Notem, meus irmãos, que ele está dizendo de que a forma de pensar no mundo não é a forma de pensar do cristão, e o cristão não consegue viver junto com ele, porque ele não quer se apegar a isso. Ele diz, eu quero manter essa forma de viver bem longe de mim. Eu quero manter isso longe, de forma que o meu coração não se junte a esse. Porque o coração perverso é perigoso. Afinal de contas, as más conversações corrompem os bons costumes. E no Salmo 1 ele diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aquele que não aprende com o mundo. Mas como é triste, meus irmãos, ver como muitos crentes estão aprendendo exatamente como viver com o mundo. Ele diz, eu não quero isso para mim. Eu não quero absorver a forma do mundo pensar, porque o coração deles é perverso, é contrário à vontade do Senhor. Eu quero viver uma vida de integridade. Por isso mesmo, versículo 4, ele termina dizendo, não quero conhecer o mal. Eu não quero ter intimidade com o maldoso. Eu não quero ter amizade com o maldoso. Querido, só tem uma maneira de você ter amizade fina com alguém, é se concordar com ele. A Bíblia pergunta, andarão, pois, dois juntos se não concordarem? Como é que pode luz e trevas andarem juntos se eles não concordam entre si? Davi diz, eu não quero nenhum tipo de comunhão com as trevas, eu não quero nenhum tipo de comunhão com os ímpios. Note que ele coloca uma briga, uma disputa enorme aqui, de forma que o coração dos ímpios não se casa com o coração dos santos, porque ele vai ser influenciado. Ah, pastor, mas a questão não é amizade, é só namoro. É um namoro missionário. Arranja um não crente para evangelizar, namorando. O que o texto nos mostra é justamente o oposto, que não é possível manter esse tipo de comunhão sem ser contaminado. A resolução de Davi é, vou me misturar não, porque eu não sou doido. Não vou entrar nessa não. Ele diz, eu não quero me relacionar com o mal, porque ele vai me influenciar, ele vai me ensinar coisas. Eu não quero que o coração perverso fique perto de mim. Ele seleciona as amizades, ele seleciona o que ele vai ver, ele seleciona o que ele vai gostar,
Ele seleciona o ambiente, ele diz, eu vou começar da minha casa para fora, de dentro para fora. Isso nos faz pensar, meus irmãos, que em cada um desses pontos Davi caiu. Em cada um deles, Davi colocou coisa injusta diante dos seus olhos. Davi não aborreceu o proceder dos que se desviam, porque ele esteve junto sempre com dois dos seus generais, homens maus que estavam sempre do lado dele, e ele só deixou esses homens morrerem depois que Salomão assumiu. Ele esteve sempre acompanhado de gente ruim. Ele não aborreceu o mal como deveria. Pelo contrário, ele abraçou o mal. Abraçou os maus pensamentos desejando Betseba. Depois abraçou os maus pensamentos tentando enganar o marido de Betseba. Depois abraçou os maus pensamentos quando ele tentou e conseguiu matar o marido de Betseba. Davi não deixou que os pensamentos ficassem longe. Ele manteve pessoas más por perto dele. Ele caiu. Mas Cristo não, meus irmãos. Cristo não se deixou levar em nenhum instante por nenhuma das tentações do mundo. Diante da necessidade de comida, ele viu pedras que podiam ser transformadas em pães. E Satanás o incitou dizendo que se ele fosse o Filho de Deus, transformasse aquilo em pão. E ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo, não interessa os meus olhos. Satanás o faz ver os reinos da terra todos e diz, olha, se você se prostrar e me adorar, é tudo teu. E ele não aceita. Ele não se deixou levar pelos olhos. Ele simplesmente viveu uma vida distante da impiedade. Os homens maus não se juntaram a ele. Ele não foi contaminado por ninguém. Mas ele andava com prostitutas e pecadores. Sim, e todos eles que se aproximaram dele foram transformados. Ninguém ficou igual. Ninguém ficou igual. Ele tocava leprosos e não ficava impuro. Ele purificava o leproso ao tocar. Ele tocava defunto e não ficava impuro. Ele fazia o defunto ressuscitar para deixar de ser impuro. Ele não pecou em nada. Tudo das portas para dentro, a partir do seu coração. Isso nos traz um grande estímulo, meus irmãos, porque quando nós pensamos em o nosso compromisso de santidade, nós olhamos para Cristo. E vemos um Cristo que cumpriu cada um desses passos, em sua casa e em sua vida e nos seus relacionamentos. Em cada uma dessas áreas, ele foi santo. E nós somos estimulados à mesma coisa. O compromisso cristão com a santificação passa em primeiro lugar pela santificação na sua vida pessoal. Mas em segundo lugar, o compromisso da santificação nas relações públicas, do versículo 5 ao 8. Ele agora vai falar como rei. E como rei, ele tem uma boa intenção aqui. No versículo 5 ele diz, eu vou resolver o problema do pecado em Jerusalém. Ele tentou resolver. E como é que se começa a resolver esse problema do mal dentro de Israel para a produção de santidade? Eles começam pelos fofoqueiros. Olha como ele começa aí, versículo 5. Ao que as ocultas calunia o próximo. É por aí que ele começa. Fofoqueiro, aquele que fala mal dos outros pelas costas. Note que essa pessoa que ela é colocada como uma pessoa que é o oposto da santidade. Pastor, mas toda igreja tem fofoqueiro. É porque é a sinagoga de Satanás. Porque a igreja de Cristo só fala a verdade. E quando tem que falar alguma coisa, fala tete a tete. Procura o irmão e vai lá e resolve. Não fala pelas costas, não. Porque quem age falando pelas costas é um acusador. E o acusador da Bíblia tem nome, se chama diabo. É assim que se chama um acusador. Por isso nós temos um bocado de diabinho na igreja quando fofoca. São pessoas que acusam os outros pelas costas. E os crentes são tão hipócritas que fazem assim, é para orar. Estou compartilhando porque você sabia, fulano está quase se separando, ore por eles. Não, não é para orar. É para espalhar a má notícia. Ele diz, sabe o que eu vou fazer com o fofoqueiro? Aos que as ocultas caluniam o próximo, que fala mal do outro pelas costas, a esse destruirei. Olha, ia ser uma beleza, né? Porque sabe o que acontece dentro de um palácio? Sabe o que é que mais tem dentro de um palácio? Fofoca. Sabe o que é que mais rola no meio da política? Disse-me disse. Fofoca. Era isso que acontecia dentro do palácio. E Davi diz, eu vou fazer uma faxina. E o que é que eu vou fazer? Vou matar os fofoqueiros. Gente, ia ser uma limpeza maravilhosa.
Ele diz: eu não quero quem fala mal do próximo pelas costas. Porque falar mal dos outros pelas costas é quebrar o mandamento do Senhor. Porque o Senhor nos mandou não jurar falsamente. Ele nos mandou a proteger a integridade e a vida do outro. Ele proteja a imagem do próximo. Não dirás falso testemunho. Nesse sentido, Davi diz: eu vou resolver esse problema, eu vou destruir aqueles que caluniam o próximo às ocultas. Não só isso. Versículo 5. Ele diz: aquele que tem olhar altivo e coração soberbo. O cara que se acha. Conhece alguém assim? A gente chama no exterior de pabuloso. O pabuloso é aquele camarada que não interessa o que você tenha, ele tem mais. Até o que você tem de ruim, ele tem mais. Estou com a tosse, pois eu estou tuberculoso. É desse jeito. Ele sempre é melhor. Ele sempre está por cima de você. Esse é o cara que é arrogante, ele é pretensioso, ele é soberbo. O coração dele é soberbo. Note que ele usa a expressão dizendo: ele tem um olhar altivo, ele se enxerga por cima. Ele vê sempre as coisas por cima. Só que, meus irmãos, a Bíblia nos ensina de que a soberba precede a ruína. E que Tiago, escrevendo sobre soberba, ele diz que o Senhor se coloca em oposição, coloca um exército contra os soberbos. Os soberbos têm o Senhor como inimigo. Davi diz: pois eu sou inimigo deles também. Aos soberbos, aqueles que têm um coração soberbo e têm um olhar altivo, ele diz: eu não suportarei. Eu não vou manter perto de mim. Eu não vou querer perto de mim. Eu não vou desejá-los tê-lo aqui. Pelo contrário. Enquanto ele diz o que ele não quer no versículo 5, no versículo 6 ele diz: o que eu quero? Eu não quero relações com soberbos. Eu não quero relação com fofoqueiros. Eu quero relação com fiéis. Versículo 6. Olha com que ele se relaciona. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Para quê? Para que morem comigo. Ele entende como funciona. Porque afinal de contas, quem vive com porco, finda comendo farelo. Não tem jeito, meu irmão. Quando nós caminhamos com homens maus, nós aprendemos a ser maus. E Davi sabe a necessidade que nós temos de nos juntar a santos, de termos comunhão com santos. Nesse ponto, ele agora nos lembra que nós precisamos urgentemente escolher com quem nós andamos, com quem nós conversamos, de ter muito cuidado com as nossas amizades. Porque se nossas amizades nos colocam para distante de Deus, não são amizades, são laço. São laços de Satanás para nos afastar do Senhor. Ele diz: eu quero conviver com os fiéis. Eu quero morar com eles. E o que anda em reto caminho, o que anda nos caminhos do Senhor, esse é que vai trabalhar para mim. Esse é o que me servirá. Davi diz: eu pretendo me cercar de homens santos. Eu pretendo me cercar de homens santos. Davi se cercou de assassinos. Davi se cercou de homens maus. E dentro da sua própria casa, os homens maus eram seus filhos. Não só isso, ele diz assim, versículo 7. De novo negativo: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O trapaceiro. Aquele que engana os outros. O fraudulento. Por que não? Ele diz: porque essa pessoa ela é enganosa, ela é mentirosa, ela faz mal. De forma que ele entende que aquele que produz fraude, na verdade, peca contra Deus e influencia-nos a praticar fraude também. Está chegando aí imposto de renda, meu irmão. Vai ter tanto conselho. Coloca o sobrinho como dependente. Para ver se dá uma diminuída nesse negócio. Querido, ele diz: não. Quem tem fraude na minha casa não vai ficar. E o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Que tristeza. Porque Davi juntou tanto mentirosos como fraudulentos. Sacerdotes, na época de Davi, foram fraudulentos e mentirosos e traíram Davi. Os generais de Davi foram mentirosos e fraudulentos e traíram Davi. Os filhos de Davi, Absalão, foi mentiroso e fraudulento e traiu Davi. O que mais Davi tinha dentro de sua casa eram homens fraudulentos e mentirosos. Por fim ele diz: manhã após manhã, todo
todo dia, ele diz, eu destruirei os ímpios da terra. Ele tem um alvo aqui. Eu vou fazer uma faxina. Olha se não é essa a ideia. Eu vou limpar a cidade do Senhor dos que praticam iniquidade. Eu vou fazer uma faxina. E não vão ficar pecadores dentro de Jerusalém, porque eu vou limpar a cidade do mal. Que plano legal, não é? Mas não funcionou. Pelo contrário, esses mesmos homens apoiaram Absalão e ele precisou fugir de noite, com medo de morrer. Esses mesmos homens apoiaram Absalão, estuprando as esposas dele em praça pública. Ele não conseguiu limpar Jerusalém. Jerusalém continuou sendo conhecida como assassina de profetas. Não só aqui, mas mais tarde. Ele não conseguiu fazer nada disso que ele estava planejando. Mas temos um rei, Jesus Cristo, que faz isso. Jesus, sim, meus irmãos, é aquele que implementará a justiça perfeita no final. Ele é aquele que vai destruir todos os fofoqueiros. Ele é aquele que vai mandar os fofoqueiros para o inferno e vai resolver o problema de uma vez. Ele é aquele que não vai suportar ninguém arrogante, será inimigo desses soberbos e os destruirá no final, dizendo que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Como nós vimos na própria fala de Maria cantando hoje à noite. Ele é aquele que habita no meio de um povo reto, de um povo que anda no reto caminho, de um povo que anda como justo na terra. Ele é aquele que junta para si um povo santo para morar com ele. De forma que em Jerusalém tem 12 portas, mas não entra todo mundo. Mesmo tendo 12 portas, tem anjos protegendo, de forma que de fora ficam os cães, os feiticeiros, os abomináveis e assim por diante. Só para nos lembrar de que quem vai fazer uma faxina em Jerusalém não era Davi. Quem iria fazer uma faxina em Jerusalém é Cristo. Porque ele tem uma nova Jerusalém preparada para os santos. Os santos irão habitar nessa cidade e nunca mais se preocuparão com os ímpios, nunca mais se preocuparão com fraude, nunca mais se preocuparão com mentira, nunca mais se preocuparão com soberbos, nunca mais se preocuparão com ímpios, nunca mais se preocuparão com fofoqueiros, porque Cristo é o rei que vai limpar. E habitaremos em santidade perfeita, em santidade plena. Não era Davi. É Cristo que faz isso. É Cristo que vai realizar essa santificação lá no final. Quando olhamos para esse Cristo que é santo e santificador, nós trazemos para nós agora algumas lições, porque afinal de contas, eu não tenho Davi como modelo, porque Davi quebrou tudo aqui. Eu tenho Cristo como padrão para a minha vida. E nesse sentido, meus irmãos, nós temos pelo menos 2 alvos bem claros aqui. Primeiro, precisamos nos lembrar que temos que viver vida santa. E vida santa que parte a partir da nossa casa, da nossa vida particular. Santidade não se expressa em público simplesmente. Santidade parte de um coração que busca ser santo na presença de Deus. Por isso, meus queridos, nós precisamos ficar atentos a isso. As criancinhas aqui presentes, menininhos, tudo pequenininho, presta atenção aqui no pastor. O Senhor está chamando vocês, pequenininhos, a serem santos. O Senhor quer que vocês sejam todos santos, parecidos com o Papai do céu. Por isso, tenha muito cuidado. Vocês não podem desobedecer a Papai do céu, porque Jesus nunca desobedeceu o pai dele. Vocês têm que ser obedientes a papai e a mamãe, do jeito que Jesus foi obediente também. Vocês não podem fazer o que é mal perante o Papai do céu, fazer coisa errada, porque Jesus Cristo nunca fez coisa errada na frente do pai dele. Vocês precisam respeitar o seu pai e sua mãe, porque Jesus nunca desrespeitou o pai dele. Sejam santos, pequenos. Sejam santos. Você que é jovem, nós precisamos aprender urgentemente que santidade não é coisa para velho, é para mocidade. Que quando nós não somos santos, nós temos arrependimentos terríveis, cicatrizes horríveis que nós levamos por toda a eternidade. Nós carregamos conosco as marcas dos nossos pecados, porque os pecados da mocidade são pecados terríveis que causam sofrimentos para sempre. Nós precisamos de ter coração puro. Precisamos urgentemente de jovens cujos olhos sejam puros e santos.
Precisamos de um gentimento de jovens que realmente orem dizendo: Senhor, põe guarda a minha boca. Senhor, põe um anjo nos meus olhos. Não deixa que eu olhe para aquele lugar. Porque nós vivemos numa época onde as mulheres provocam os olhos dos homens. Elas mostram e dizendo: não olhe. Como não olha? Até lá mostrando. É uma propaganda bem grande. Mas, meu querido, o Senhor te chama a arrancar o olho se necessário. Se você não consegue usar Instagram, desinstala esse negócio. Sai do Instagram. Abandone, mas não comprometa os teus olhos com a impureza. Se você não consegue usar Facebook, sai desse negócio. Pare de assistir os views lá do YouTube. Para de buscar na internet corrupção. Para de buscar imoralidade. Para de encontrar nesses lugares aquilo com que você vai contaminar a sua alma, porque isso vai manchar o seu coração de tal maneira que vai influenciar no seu casamento, vai tornar o seu casamento difícil, vai ser arrastado por toda a sua vida. Você vai ficar velho com esses desejos no coração. Moças, aprendam de uma vez por todas, guardem os seus corpos em santidade. Eles não foram feitos para mostrar para os homens, ele foi feito para agradar e embelezar os olhos do seu marido. Guarde a sua beleza para ele, reserve o seu corpo como um santuário na pessoa de Jesus Cristo. Precisamos de jovens puros, santos, castros, que entendem a necessidade disso. Minhas irmãs casadas, fiquem atentos, porque o Senhor quer que você seja santo dentro da sua casa. Seja santo dentro da sua casa. Tenha santidade dentro da sua casa. Cuidado com a sua língua. Quando você fala mal do seu marido, quando você maltrata os seus filhos, quando a sua boca é rápida em responder, quando você é respondona, reclamona, você na verdade age como uma ímpia. Você precisa de vida santa no relacionamento com o seu marido. Seja santo na cama com ele. Não é ser santo abandonando a cama para que ele fique feito um louco desesperado, tentando encontrar prazeres fora no mundo. Você tem responsabilidades pela vida sexual do seu marido. Seja piedosa e entregue a ele o que você deve. Entregue a ele aquilo que você prometeu diante de Deus que daria. Ajude o seu marido a ser santo na sua cama. Não permita que ele faça contigo aquilo que ele gostaria de fazer com prostitutas, mas seja santa na forma como você deita-se com seu marido. Viva como uma esposa de Cristo viveria no seu lar. Seja santa. Homens casados, sejam santos dentro da sua casa. Assuma o seu papel de homem. Assuma o seu papel de liderança. E seja você o modelo de santidade para a sua esposa. Que quando ela olhar para você, ela veja Cristo na sua presença. E que você seja o modelo de como se comportar, de como responder, de como se relacionar. Que os seus filhos vejam em você o exemplo de santidade. Que você não tenha vida dupla, para não ensinar o seu filho a ter uma vida dupla também. Mas que se na sua casa, dentro das suas portas, você seja a presença de Cristo real para suas crianças. Liderança da igreja. Davi queria ser um rei perfeito. Davi queria ser o líder perfeito e fracassou. Mas Cristo é o rei perfeito. Ele te conclama a ser modelo de liderança santa para o povo de Deus. Os presbíteros, diáconos e pastor têm que ser modelo. Paulo disse isso para Timóteo, que ele deveria ser modelo, padrão dos fiéis. A igreja de Cristo tem modelo de santidade. Ela olha para a sua liderança. Por isso, liderança, não caia no pecado. Viva a vida de santidade dentro do Senhor. É responsabilidade sua, olhando para Cristo, Rei dos Reis. Seja você o exemplo de um Cristo que governa sobre tudo e todos. Nós precisamos de santidade na nossa vida, meus irmãos. Mas isso nos traz ainda uma segunda lição aqui no texto. Que para aqueles que não querem viver vida santa, para aqueles que não querem caminhar nos caminhos do Senhor, tem uma advertência enorme aqui nesse texto. O Rei Santo vai se levantar para fazer uma faxina. O Rei Santo vai se erguer um dia para purificar Jerusalém celestial. O Rei Santo vai se erguer e vai expulsar da sua presença todos os ímpios da terra. Ele irá expulsar os fofoqueiros, os arrogantes, os pretensiosos, os ímpios, os cães, os feiticeiros. Ele vai tirar todos da sua presença. E não se engane, não entrará nos céus nada impuro ou abominável, somente o que é santo.
Por isso, se você não se inclui ainda entre os santos de Deus na terra, corra e se renda aos pés desse juiz terrível, se renda aos pés desse rei santo, rogue por misericórdia e pureza, para que ele hoje te limpe e você possa fazer parte dessa Jerusalém santa que irá habitar com ele. Porque ele está juntando para si um povo santo, zeloso, de boas obras. Porque ele quer morar com os fiéis da terra. Ele quer que todos eles habitem com ele. Os que andam no reto caminho vão servi-lo por toda a eternidade. Esse é o povo que ele procura. Esse é o povo que ele terá. Rogue ao Senhor que te torne santo como ele é santo. Porque sem você ser santo, você não estará incluso entre os que habitarão com ele na Nova Jerusalém. Você estará junto com os cães, adúlteros, impuros, imorais, feiticeiros, idólatras do lado de fora. Porque no céu não entrará pessoas que vivem de forma desordenada. Santificação não é uma coisa para se brincar. Santificação é uma coisa muito séria na vida do cristão. Nós somos muito felizes porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. Aqueles que fazem parte do povo de Deus, que estão debaixo da aliança com Ele, têm o Espírito Santo para auxiliá-los nesse processo. Ele deixou uma placa bem grande piscando hoje à noite, dizendo: sede santos. Sejam santos, meus irmãos. Ele nos conclama hoje, não a um pietismo, onde toda a responsabilidade é minha. Não um quietismo, onde toda a responsabilidade é do Espírito Santo. Ele me chamou a abraçar o Espírito Santo hoje e dizer: amanhã de manhã eu vou ser diferente. Hoje à noite eu vou me comportar diferente na fila do lanche. A partir de hoje minha língua vai ser controlada. O Espírito Santo vai me dar força para isso. A partir de hoje meus olhos vão se fechar quando for necessário. Minha boca vai se fechar quando for necessário, para a glória de Jesus Cristo. É assim que nós seremos, com o auxílio do Espírito Santo. Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Amém.